Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Carlos, pastor da Igreja Batista do Capinal, em Vitória da Conquista. E nesse dia eu queria trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa trajetória. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Jeremias, no capítulo 8, versículo de número 4. Diz assim o texto: Disse-lhe mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Amados irmãos, eu tenho percebido que estamos vivendo os últimos dias da vinda do Senhor, o dia mais esperado da igreja, e Deus tem ministrado muito aos corações da igreja, do povo de Deus, de maneiras tremendas, usando vários pastores, vários servos, para proclamar a sua vinda. E nesse período ainda de coronavírus, e eu creio que esse vírus veio também por permissão da parte de Deus para colocar a igreja do Senhor no seu devido lugar, para que o povo de Deus verdadeiramente busque a face do Senhor, aprenda a conviver em casa, em residência, em família. E amados, eu queria falar hoje sobre um tema bem interessante, e confesso aos irmãos que a palavra pode até ser um pouco dura, mas verdadeiramente quando a palavra de Deus ela vem sobre nós, ela encontra a gente no erro, ela sempre vai ser dura, ela sempre vai bater com força, ela sempre vai machucar alguma área do nosso coração que está, vamos dizer assim, no caminho errado. Eu queria falar nessa noite sobre o perigo do engano, que é também uma das fases da vinda do Senhor, é um dos períodos que retrata a vinda do Senhor. Vamos trabalhar o texto numa teologia bíblica hoje. E o texto começa fazendo duas perguntas bem interessantes. Quando caem os homens, não se tornam a levantar? Esse texto de Jeremias, capítulo 8, verso 4, é bem interessante, porque ela fala de uma coisa certa e depois ela tenta explicar o texto, mas não tem uma resposta para o texto. Quando caem os homens, não se tornam a levantar? Isso é uma coisa clara. Vamos pensar numa pessoa que está caminhando e de repente ela cai. Ela observa o que aconteceu, ela se limpa, ela vê se machucou e automaticamente ela se levanta e volta a caminhar. Do mesmo jeito que um lutador está num ringue, ele recebe um golpe, a primeira coisa que ele pensa é em levantar-se. É um processo automático, o cair e o levantar. E o texto quer dizer isso. Quando alguém cai, quando o homem cai, ele não se torna a levantar? A segunda pergunta que o texto faz, ele diz assim: quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? É claro, se você está numa viagem e em dado momento você percebe que errou o caminho, você automaticamente para o veículo ou a condução que está te levando e você retorna, você volta para o lugar onde você desviou o caminho, errou o caminho, e aí automaticamente você vai para o caminho certo.
E isso que é o texto que está querendo dizer, queridos. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar, ele não volta para o caminho, é claro, é automático. Mas aí Deus, através do profeta Jeremias, traz uma coisa muito interessante para nós. No versículo número 5 ele diz assim: e por que esse povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente? Amados, apostatar significa abandonar, renunciar, deixar de possuir. E aí Deus faz uma pergunta: se era para eles se levantarem, se era para eles continuarem caminhando mesmo quando caíram, mesmo quando erraram o caminho, por que que eles persistem no engano? Por que que eles não querem voltar? Por que que eles desviam? Por que que eles abandonam? Por que que eles continuam apostatando? Por que que eles persistem no engano? Por que que eles não querem voltar? E aí é uma pergunta que o profeta fala que não tem uma resposta, porque o processo automático da vida é quando você cai, você se levanta. O processo automático da vida é que quando você erra o caminho, você volta e persiste no caminho. Mas o povo de Israel estava numa situação tão terrível que eles se desviavam, eles saíam do caminho, eles abandonavam o caminho, eles renunciavam ao caminho. Continuamente, o texto diz continuamente, o tempo todo eles faziam isso. E o pior é que o texto bíblico diz que eles persistiam no engano e não queriam voltar. E amados, eu queria falar com vocês justamente isso, sobre o erro do engano, o perigo do engano que nos cerca, nos envolve, que está a todo instante sobre nós. E é o que vivemos hoje. As pessoas se desviam, abandonam a fé, vão para outro lugar, para outra igreja, continuam no pecado, persistem no engano e não quer voltar para os caminhos do Senhor. E o pior é que vão para outras igrejas e elas ficam do mesmo jeito que eram nas outras igrejas. E aí há um processo automático de genética, espelho, reflexo ou qualquer coisa assim, porque quando um cristão está no engano, está no erro e outro olha, em vez dele consertar, parece que há um imã que fazem os cristãos continuarem fazendo o que é errado. Amados, precisamos vigiar com o engano. E muitas vezes, queridos, erramos, falhamos e não percebemos isso. O texto, no versículo número 6, diz que o Senhor diz assim: eu escutei e ouvi. É fato, ninguém pode encobrir nada de Deus. O texto diz, eles não falam o que é reto, não se arrependem da sua maldade, ninguém se arrepende da sua maldade. E diz ainda, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Isso é uma realidade que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas, o ser humano, os homens, a humanidade está errando, está falhando. E ainda pergunta, o que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. E cada um continua correndo a sua carreira, cada um continua fazendo o que acha que é certo para a sua vida, resolvendo os seus problemas e não quer saber do reino de Deus. Cada um está vivendo o tempo de cuidar de si mesmo, cuidar das suas coisas e esquecem o reino de Deus. A verdade é essa. E uma das características claras do período de engano, que é esse período que estamos vivendo, que é um período pré-arrebatamento da igreja, é que quando uma pessoa está no engano, duas coisas acontecem. Primeiro, ela esconde. Segundo, ela se esconde. São duas coisas que acontecem. E são características simples, básicas, de uma pessoa que está no engano, que está no erro, que está no pecado. Vamos ver o texto, o engano que Adão e Eva fez quando comeram do fruto, e a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder entre as árvores do jardim. Eles achavam
talvez eles achassem que poderiam se esconder de Deus. Oh, que engano. Que engano eles tentar se esconder de Deus entre as simples árvores do jardim. Outro engano foi Caim. Quando ele achou que podia esconder a informação sobre onde estava o seu irmão Abel. E ele responde para Deus: por acaso eu sou o cuidador dele? Nossa! Deus pergunta a ele onde estava o seu irmão e ele diz: não sou o cuidador dele. Ele achava que podia esconder a informação de Deus. E essa é uma das características das pessoas que vivem no engano. Elas escondem a verdade e elas se escondem porque elas têm medo que as pessoas descubram sobre o seu engano, sobre o seu erro. Mas a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 12, no verso 2, que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. O que esse texto traz claramente, queridos, é que nada vai ficar encoberto. Tudo que está encoberto, tudo que está oculto, ele vai ser revelado, ele é para ser conhecido. E eu não estou falando aqui que todo que esconde ou se esconde é mentiroso ou está indo no engano. Eu estou falando de uma característica de uma pessoa que está no engano. É se esconder, é esconder a verdade. O engano, queridos, acorrenta as pessoas. Tem muita gente que acredita na sua própria mentira e passa a viver um mundo de mentira. Meu Deus, isso é muito terrível. Tem pessoas hoje que estão vivendo uma mentira, porque às vezes vive uma vida dupla. Exemplo é de um homem que tem um amante. Ele tem uma vida dupla. Ele vive uma mentira. Ele não vive uma verdade. Ou uma pessoa que tem um negócio ilegal. Essa pessoa vive uma vida dupla. Queridos, não tem. A pessoa fica acorrentada ao pecado. A pessoa fica acorrentada ao erro, ao engano. Ela vive uma vida dupla, uma vida verdadeira e uma vida falsa. E aí a minha pergunta é: por que as pessoas enganam? Por que as pessoas omitem a verdade? Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas falam meias verdades? E meia verdade não é a verdade completa. Meia verdade não é uma verdade. Inclusive, ou até mesmo as pessoas que mais amamos, por que elas mentem? Por que as pessoas enganam? Por que as pessoas, às vezes, que mais confiamos, aquelas que mais nos entregamos para elas, por que elas nos enganam? Por que elas mentem? Estamos vivendo num mundo de engano, num período de engano, num mundo que as pessoas estão infectadas pelo vírus da mentira, do engano. E elas mentem simplesmente para adquirir proveito. As pessoas mentem um para os outros ou uma para as outras para adquirirem prazeres próprios, para terem fama, para terem reconhecimento, para ter dinheiro, para ter poder, para ter autoridade sobre as outras pessoas. As pessoas mentem. As pessoas mentem. Estamos vivendo um período terrível em que, inclusive dentro da igreja do Senhor, onde não deveria ter engano, onde deveriam ter pessoas que falam a verdade, as pessoas mentem, as pessoas estão vivendo engano. Dizem que são e não são. Estamos vivendo um mundo terrível em que os maridos enganam as esposas, as mulheres enganam os homens, os filhos enganam os pais enganam os filhos, namorados enganam, noivos enganam, empregados enganam seus patrões, patrões enganam os empregados, governos que enganam, líderes que enganam, amigos que enganam.
Minha pergunta é: onde nós vamos parar? E a igreja precisa levantar os seus olhos aos céus e sair e se libertar desse período de engano. A igreja do Senhor tem que andar em verdade, querido. E como, pastor Carlos, nós podemos fazer para se libertar desse engano, para sair desse período de engano? Estamos vivendo um período de engano, mas somente com a verdade podemos combater o engano. Aí você me diz: e o que é verdade, pastor Carlos? A mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus. O que é verdade? São tantas religiões, são tantos povos, tantas nações no mundo inteiro. E o que é a verdade? Quem está falando a verdade? Quem está vivendo a verdade? A verdade, meu querido, é que eu já observei, sei que muitas pessoas de outras religiões observam também o Evangelho de Cristo Jesus e sempre encontram falhas, sempre encontram erros em pessoas, mas nunca na palavra. E eu sei que as religiões, a maioria delas, ou quase todas, deixam uma incógnita. E o que é incógnita, pastor? Aquilo que se desconhece e se busca saber. Qual a religião que promete o céu? Qual a religião que promete vida eterna? Qual a religião que pede para você renunciar à sua própria vontade e amar o seu próximo? Ah, mas a igreja não está assim. O problema é que a igreja existe o joio e o trigo, querido. Enquanto o trigo está trabalhando certo, o joio está sujando a obra de Deus. E a palavra do Senhor diz: se você quiser ser liberto do engano em sua vida, porque tem pessoas que vão para a igreja, tem pessoas que estão na igreja, mas a igreja não está neles. Ah, Senhor, como é difícil viver num período de engano. Como é difícil não saber o certo e o errado. A Bíblia diz em João capítulo 14, no verso de número 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente com a verdade pode se destruir o engano, a mentira, a falsidade. Em João, no capítulo 8, no verso 31 e o 32, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Aleluia! Só a verdade, só a pura verdade liberta, querido. Nada vai te libertar, nada vai te transformar, nada vai te tirar desse período de engano, a não ser a verdade, que é Cristo Jesus. Em João, no capítulo 8, no verso 34, Jesus diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É isso! As pessoas são escravas da mentira, do engano. Mentem e não se cansam de mentir. Erram e não cansam de errar. Continuam errando, falhando, achando que podem esconder de Deus. O verso 35 diz: o escravo não fica sempre em casa, o filho sim fica para sempre. Olhe isso! Um escravo do pecado, do engano, da mentira nunca vai morar no céu. Ele nunca vai para a casa do Pai. Ele pode achar que vai, porque ele vive num período de engano, ele vive no engano. E muitas pessoas se enganam assim. O verso 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Somente Jesus liberta. Somente Jesus transforma. Somente Jesus, querido. Somente o Rei da Glória. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus, na qual muitos rejeitam, zombam. Infelizmente, alguns vão descobrir isso tarde demais. Como aquele centurião que viu, ele estava aguardando Jesus no momento da crucificação, e quando ele viu o terremoto, possuído de grande temor, ele disse: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Tem gente que vai descobrir que Jesus é Deus tarde demais. Cuidado! Cuidado para não ser tarde demais para você. Lembre-se que não é você quem acha Jesus. Não somos nós que achamos Jesus. É Jesus quem nos deixa ser achado por Ele. Tem gente que está perdendo muito tempo, vivendo uma vida de engano, de prazeres, curtindo demais o mundo. E amados, pode ser tarde demais. Eita Deus. Pode ser tarde demais. Volte enquanto há tempo. Saia dessa vida de engano, de mentira, de medo, de pavor. Que as pessoas descubram quem você é. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Busque ao Senhor. Quem sabe um dia Ele terá misericórdia e se mostre para você, para nós. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 13, no verso 45, que o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Sabe, querido, que você possa encontrar essa pérola de grande valor, que é Jesus. Que você possa encontrar Ele, que Ele possa se revelar para você. A Bíblia diz que vale a pena trocar tudo por Jesus. Vale, querido, vale a pena trocar tudo. Aquele homem vendeu tudo que tinha e comprou e ficou somente com a pérola de grande valor. Vale a pena, querido, sofrer. Vale a pena padecer no Evangelho. Vale a pena sentir o Evangelho por Jesus. Aleluia. Vamos orar. Se você deseja trocar de vida e encontrar Jesus, a porta está aberta. E aí você diz: quem é você? Quem é você para abrir a porta? A Bíblia me declara isso, e a lei brasileira me declara isso. Eu sou ministro da palavra. Eu sou ministro do Evangelho. E tenho autoridade para isso. E se você deseja aceitar Jesus aí no lugar que você está e mudar de caminho, ou você deseja se reconciliar com o seu Senhor e sair dessa vida de engano, de pecado, de erro, que você está enganando os outros, enganando a igreja, enganando a família, eu te peço que você curve a sua cabeça. A porta ainda está aberta, querido. A porta da graça ainda está aberta. Ore a Deus, se arrependa dos seus pecados, busque ao Senhor, que Deus possa ter misericórdia da sua vida. Se você deseja se arrepender e aceitar Jesus nesse momento, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Ou se você está aí e deseja se reconciliar com Jesus, voltar para os caminhos do Senhor, sair dessa vida de engano, a porta ainda está aberta para você, ainda está aberta. Eu quero orar por você nesse momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa vida que está diante do Senhor, que está entregando a sua vida para o Senhor Jesus, meu Pai.
Deus, em nome de Jesus, ela entendeu a mensagem, ela entendeu, Senhor, que existe um período de engano, que existe a mentira, que existe o erro, e ela entende, Senhor, que Jesus é a verdade de Deus, e ela quer Jesus. Eu te apresento essa vida, Senhor, diante da tua presença. Ó Deus, visita o coração dela neste momento, visita essa pessoa, Pai. Perdoa os seus pecados e as suas falhas. Senhor, e neste momento também eu quero te apresentar aquele que está me ouvindo, me assistindo, Pai, e que esteja, Senhor, Deus, arrependido de viver no engano, esteja cansado dessa vida e quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor e viver uma vida santa com o Senhor Jesus. Meu Deus, visita essa pessoa, visita esta vida, meu Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, nesse período de engano. Guarda nosso coração, nossa mente, nosso ser. Que possamos, Deus, estar no centro da Tua vontade. Que a Tua palavra possa estar em nós, ó Deus. Perdoa nossos pecados e as nossas falhas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ter uma vida santa e pura contigo, Pai. Ajuda meus irmãos, ajuda a Tua igreja, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, nesse período tão difícil, pré-arrebatamento da igreja, levanta um exército de guerreiros, Pai, para viver a Tua verdade, a Tua vontade, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, levanta um exército, levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, perdoa o pecado, Senhor. Derrama a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos. Eu te agradeço por tudo, Pai, que Tu tens feito, o que Tu vais fazer em nossas vidas. Guarda-nos desse período tão difícil, Senhor, de coronavírus, e que temos que ministrar a palavra agora pela internet. Oh Deus, nos ajude. Nos ajude que esse tempo passe o mais breve possível e possamos retomar, Senhor, a estar na Tua casa e na Tua presença. Mas acima de tudo, que a Tua igreja possa ser sacudida na terra e volte para a verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, querido. Eu quero deixar o meu abraço para você. Minhas saudações. Que o Espírito Santo possa te alcançar, querido. Que você possa ser achado do Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Visite, se puder, a nossa página. Estamos criando agora, recentemente, uma página no YouTube. Se puder, dá uma passadinha lá. Deixa seu like, tá? Compartilha essa mensagem para que outras pessoas possam ouvir. O propósito disso tudo, querido, é alcançar vidas nesse período tão difícil. Que essa mensagem possa alcançar teu coração, possa alcançar famílias, possa alcançar vidas. Vai lá no canal, se inscreve. Eu queria deixar um abraço para todos. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha um ótimo dia. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.